Bem-vindos a mais um webinar em Dinâmica de Sistemas. Nesta a série de webinars tem vindo a trabalhar os principais conceitos da dinâmica de sistemas, incluindo a ligação com a cibernética, a dimensão relacionada com a computação, aplicações diferentes aplicações à economia, gestão. Já trabalhámos o conceito de variáveis de fluxo, variáveis de stock, a ligação com as equações diferenciais, incluindo resolução de equações diferenciais ligadas aos diagramas de fluxo e de stock. E agora vamos passar à simulação. A simulação em dinâmica de sistemas utiliza métodos de integração numéricos, ou seja, em vez de resolvermos, como vimos nos webinars anteriores, e a lista para a playlist dos webinars é deixada na descrição deste vídeo, mas nos webinars anteriores nós tínhamos resolvido as equações de movimento integrando, ou as equações dinâmicas para os diferentes problemas com integração, utilizando em termos analíticos, portanto obtínhamos mesmas fórmulas a partir das derivadas em ordem ao tempo. Agora vamos ver como é que podemos utilizar a integração numérica, ou seja, softwares de simulação. Esses softwares de simulação são fortemente utilizados, principalmente a partir do momento em que estamos a lidar com dinâmicas mais complexas, redes dinâmicas complexas, e isto vimos que na dinâmica de sistemas nós temos redes dinâmicas, a interligação entre fluxo, estoque e relações de influência das variáveis, e nós estamos a trabalhar com redes de relações dinâmicas, e essas redes dinâmicas, muitas vezes, principalmente em dinâmica não linear, conduzem, por exemplo, a comportamentos mais complexos, como é o caso do caos determinista. E esse tipo de sistemas não conseguimos resolver analiticamente, ou seja, temos de utilizar softwares de simulação que fazem a chamada integração numérica, ou seja, fazem uma aproximação ao integral, mas utilizando uma discretização em relação ao tempo, portanto como se fosse tempo discreto, mas aproximando o integral, para trabalhar então a dinâmica, aproximando o comportamento da dinâmica em tempo contínuo, utilizando então métodos computacionais para realizar a integração. E aí entramos na área da simulação. O software de simulação que vamos ver é o NetLog. Ora, a simulação em NetLog, e é importante, vou partilhar agora, antes de passarmos à apresentação propriamente dita, do PowerPoint, vamos ver primeiro o Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling da Northwestern University, que criou um software chamado NetLog. Ora, o NetLog é um software de modelação multi-agentes, e temos aqui, é um ambiente de modelação programável multi-agentes, e é utilizado por investigadores, professores, alunos e pelo mundo fora. E o NetLog, temos aqui exemplos já agora, portanto, há uma comunidade de Modeling Commons, há uma comunidade de utilizadores, e tem inclusive alguns resources, deixem-me cá ver se eu tenho ali nos sample models, tenho aqui, ora bem, se tenho large sample models, temos aqui os sample models, tem diferentes modelos de sistemas complexos, inclusive mercados financeiros artificiais, que no meu caso desenvolvi neste ambiente de programação, programação de comportamento de voo, por exemplo, com o comportamento de enxame, neste caso o flocking, que é um exemplo desse tipo de modelos. Temos também desde modelos, por exemplo, de redes terroristas, desastres naturais e por aí adiante, inclusive, por exemplo, como de reações químicas, simulação de reações químicas, modelos biológicos, ecológicos, e a ideia do NetLog é que o NetLog trabalha com programação multi-agentes, ou seja, nós programamos as regras dos agentes, os agentes interagem uns com os outros, aprendem, coevoluem, portanto temos aqui inteligência artificial incorporada, inteligência artificial
baseada em agentes, em que se programam os agentes para se adaptarem e vemos os comportamentos que resultam. Por exemplo, podemos programar economias artificiais. Um dos modelos que também foi desenvolvido em Netlog tem que ver com a perceber porque é que as sociedades colapsam, e há aí um dos modelos tentou modelar o colapso dos Anasazi. Portanto, trabalhamos com esse tipo na modelação multiagente estamos a trabalhar com uma ideia de, em vez de termos equações top-down, programamos os agentes, programamos as regras de interação entre os agentes de aprendizagem, incorporando aprendizagem de máquina ou computação evolucionária, também incorporada como é um dos modelos possíveis para a aprendizagem de máquina aqui, também redes neurais, por aí adiante, com diferentes modelos de aprendizagem, temos os agentes a aprenderem, a adaptarem-se e podemos ter diferentes tipos de padrões de comportamento, por exemplo, para a modelação de mercados financeiros, para a modelação de economias artificiais, isso é uma são possíveis aplicações. Outra aplicação é na área da robótica, em que podemos aplicar este tipo de software. Agora, no caso da dinâmica de sistemas, o Netlog também já incorporou, começou por ser somente modelação, esta simulação multiagentes, entretanto incorporou também um modelador de dinâmica de sistemas, e vamos vê-lo a funcionar neste webinar. Essa modelação de dinâmica de sistemas pode ser utilizada somente o modelador de dinâmica de sistemas, seguindo então toda a linha com que trabalhamos até agora, de modelação em tempo contínuo, em que temos os diagramas de fluxo e de stock, mas também podemos ter a interação entre as duas, ou seja, modelação em dinâmica de sistemas a interagir com a tecnologia de modelação baseada em agentes, e vamos ver isso neste webinar, nomeadamente ao nível da robótica, neste caso aplicada à área da aeronáutica. Já iremos aprofundar isso um pouco mais. Mas vamos então passar à apresentação. Temos então dinâmica de sistemas, simulação em Netlog, não vai ser direcionada então aos multi-agentes, no sentido de diferentes agentes a aprenderem e a adaptarem-se com regras em que temos aí essencialmente uma matemática mais em tempo discreto, mas vamos ver em tempo contínuo como é que mais adiante, como é que a dinâmica de sistemas e as variáveis de fluxo e de stock depois podem ser utilizadas para o comportamento de um agente, e vamos ver então essa dimensão da dinâmica de sistemas. Ok, portanto, considerando então dinâmica de sistemas, simulação em Netlog, vamos ver o deslocamento circular de um drone. Portanto, vamos começar já com um exemplo da área da robótica. Depois, no final, iremos ver um exemplo de modelação de dinâmica de sistemas em Netlog puro, ou seja, sem interação com as tecnologias multiagentes. Portanto, olhando para o deslocamento circular de um drone, vamos pensar então qual é que é o nosso problema. Para já, vamos considerar um drone no chão, ou seja, um Unmanned Ground Vehicle, ou UGV ou UGV. Portanto, um UGV, portanto, Unmanned Ground Vehicle, em movimento circular em torno de um alvo. Ok. Como modelar este tipo de comportamento? Como modelar este movimento de um robô? E aí podemos utilizar, vamos ter de pensar em termos de quais é que são as variáveis relevantes, quais é que são as regras dinâmicas relevantes, depois programámo-la em Netlog e simulamos mesmo o agente com este movimento, portanto, com um movimento circular em torno de um alvo. Ora bem, em primeiro lugar, se considerarmos as variáveis, neste caso estamos ao nível do chão, não considerando uma terceira dimensão, estamos a considerar um movimento num plano bidimensional. Então aí há duas variáveis dinâmicas críticas que me dão a posição nos eixos cartesianos no espaço, x e o y. Ora, considerando essas duas variáveis, temos de ver como modelar o movimento circular. Ora, movimento circular, pensamos em termos de um círculo. Ora, aqui interessa-nos, vai ser útil para modelar este tipo de comportamento, para inserir equações de modo a que o nosso robô se comporte desta forma, em que está num movimento circular em torno de um alvo, que é um movimento
bastante simples. Portanto, há outros movimentos possíveis em espiral e até adaptações em que podemos pôr em determinadas condições ativo um determinado padrão de movimento, por exemplo, pode ser um movimento linear e depois, ou noutras condições, entra num movimento circular. Mas neste webinar em particular vamos ver somente como é que seria equações para um movimento circular. Ora, equações para um movimento circular, o que é que acontece aqui? Portanto, temos de olhar para as duas, como modelar isto. Temos de pensar em termos, no Unmanned Ground Vehicle, estamos a pensar em termos de duas variáveis, x e y. Ora, então, nesse caso, as funções trigonométricas são fundamentais, porque nos permitem expressar todo o modelo dinâmico e construir todo o modelo dinâmico de um modo bastante elementar, trabalhando a partir de uma mudança no ângulo. Já vamos ver isso em maior pormenor. Mas primeiro, revendo as funções trigonométricas. Considerando um círculo, e o nosso movimento a trajetória do movimento, o desenho da trajetória do movimento vai ser um círculo em torno de um alvo, nós vamos ter aqui então, considerando em primeiro lugar um círculo de raio 1, nós temos aqui a posição de um ponto, se nós considerarmos aqui o ponto que está neste ponto do círculo, o raio é 1, está a uma altura de seno de θ, portanto o seno, primeira função trigonométrica relevante aqui é o seno do ângulo, deste ângulo que ele faz, a reta que liga diretamente o centro do círculo a este ponto no círculo. Portanto, considerando que o meu drone estava localizado neste ponto do círculo, traço um ponto do centro até à circunferência, portanto, e traçando essa linha reta do centro até à circunferência, isso dá-me a distância vai ser de 1. O raio aqui é 1, neste caso. Já vamos ver com o raio R, portanto, com o raio geral. Mas considerando para já o raio 1, raio a medir 1, então a altura, o valor do y vai ser seno de θ. O valor do x vai ser cosseno de θ. Portanto, as minhas coordenadas vão ser expressas em termos destas duas funções. A função seno, o seno do ângulo dá-me a distância daqui do eixo do x até ao meu ponto. Portanto, dá-me o valor da coordenada y. E este aqui dá-me o quê? Dá-me a distância do meu eixo dos y até ao meu ponto. Portanto, isso é o cosseno de θ e que me dá a coordenada x. Portanto, aqui temos a coordenada x, portanto, do centro até aqui vai cosseno de θ, e daqui, deste ponto, portanto, indo assim, depois subindo, dá-me o y, ora o y aqui, ou mesmo se eu considerasse do centro até aquele ponto, seria o seno de θ. Portanto, as minhas coordenadas é cosseno de θ, seno de θ. Para diferentes ângulos, eu consigo obter as coordenadas x e y a partir destas funções, seno de θ, cosseno de θ. E considerando então o teorema de Pitágoras, nós vemos que o cosseno de θ é quanto é que mede um cateto, seno de θ quanto é que mede outro cateto, num triângulo retângulo aqui, porque isto forma, aqui temos um ângulo reto. Temos o ângulo θ e depois aqui um ângulo reto relativamente aos dois catetos. Ora bem, considerando então o ângulo reto e os dois catetos, considerando depois a hipotenusa que liga, temos um triângulo retângulo e temos a hipotenusa que liga aqueles dois pontos. Portanto, neste caso, a hipotenusa está a ligar o centro do círculo àquele ponto na circunferência, que é onde se localiza o nosso corpo. Portanto, por exemplo, onde se localizará um drone. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Esta é uma identidade trigonométrica básica para um círculo de raio 1. Ora, num círculo de raio R, a coordenada x é expressa como r cosseno de θ e o y é r seno de θ. Portanto, um dos catetos vai medir r cosseno de θ
e o outro cateto vai medir R seno de θ. Uma vez mais, o X dá-me o R cosseno de θ e o Y dá-me o R seno de θ, enquanto que aqui o X me dava cosseno de θ e o Y me dava seno de θ. Aqui o X dá-me R cosseno de θ e o Y R seno de θ. Ora, R ao quadrado, se nós fizermos o quadrado a soma do quadrado dos catetos, vamos ver que isto bate certo com o quadrado da hipotenusa. Aqui a hipotenusa mede R, porque o círculo é de raio R, e vendo então o primeiro cateto é R cosseno de θ ao quadrado. Ora, isso é R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mais o quadrado do outro cateto, R ao quadrado seno ao quadrado de θ, portanto, R seno de θ ao quadrado é R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Dado que temos o R ao quadrado aqui repetido, nós podemos pôr o R ao quadrado em evidência e fica R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Somando os dois fica 1, fica R ao quadrado vezes 1 igual a R ao quadrado. Ora, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, conseguimos ver aqui o teorema de Pitágoras a funcionar outra vez. E temos então um círculo de raio R. Aqui o que nos interessa do ponto de vista da modelação é que nós, dado um círculo de raio R, qualquer ponto na circunferência, as coordenadas cartesianas desse ponto na circunferência podem ser expressas como x vai ser igual ao R vezes o cosseno do ângulo e o y igual ao R vezes o seno do ângulo. Ok, temos uma forma de representar uma posição. Ora, se temos uma forma de representar a posição, agora temos de pensar em termos do que é que faz mudar a posição. Ora, aquilo que faz mudar a posição, temos de pensar em termos da velocidade. No caso da dinâmica de sistemas, trabalhamos da velocidade, que está ligada à variável de fluxo, depois para a posição. Ora, assumindo que o drone, por exemplo, vamos pensar aqui num drone, no nosso unmanned ground vehicle, que está aqui, isto são as coordenadas no chão, o x e o y, portanto bidimensional, e ele está a andar, está a deslocar-se com movimento circular em torno de um alvo. Ora, estando a deslocar-se com movimento circular em torno de um alvo, a posição x e y pode ser expressa em termos de R cosseno de θ, R seno de θ, sendo esse movimento circular com raio constante, portanto, o R é um parâmetro, portanto, não muda. Ele está a andar num movimento circular logo com raio constante em torno do alvo. O raio não muda. Então, o que é que muda aqui? É o ângulo. Aquilo que muda, o que é há de comum ao x e ao y? É o ângulo. Então, o ângulo vai ser a nossa variável dependente do tempo. O R é constante, que é o raio, então é o ângulo que tem de ser modelado, é a equação de movimento para o ângulo que vai ter de ser obtida. Ora, embora também pudéssemos trabalhar a partir das velocidades, já agora, porque podemos trabalhar a partir das derivadas das funções trigonométricas e calcular os integrais, por exemplo, o seno, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, então o integral do seno seria, o integral indefinido seria menos cosseno mais c, o integral indefinido do cosseno seria seno mais c. Ora, podemos trabalhar também a partir daqui, destas funções trigonométricas, mas vamos trabalhar considerando a variável, a driving variable, portanto, a variável que guia a dinâmica. E essa variável é o que há de comum ao x e ao y, é o ângulo. Ora, se o corpo está, neste caso o drone, o nosso unmanned ground vehicle, está a mudar, está a deslocar-se aqui com uma velocidade constante em torno de um alvo, ok? Está aqui num movimento circular em torno de um alvo. Ora, então, neste caso, aquilo que está a mudar é o ângulo. O R está constante. E o ângulo é o fator comum em relação à variável x e à variável y. Então, nós temos duas variáveis dinâmicas, x e y, que dependem do ângulo. É o ângulo que está a mudar ao longo do tempo. Então, temos um caso, vamos ver para o primeiro caso, que é o mais simples, que é o caso com velocidade angular constante. Portanto, a velocidade com que o ângulo passa a ser a nossa variável dinâmica de base, e essa variável dinâmica vai guiar a variável para o x e para o y, vai ser a driving variable.
portanto, a variável condutora, se quiserem, que guia esta dinâmica. Ora, a driving variable, neste caso o θt, θ ao longo do tempo, o meu ângulo ao longo do tempo, isto é a letra grega, lê-se θ, é a letra θ, e então temos aqui a dependência do tempo, a dependência de x em relação ao tempo, o x vai ser aqui uma função composta, porque vai depender daquilo que for a função dinâmica do meu ângulo. E o mesmo vale para o y. Ora bem, então, um caso com velocidade angular constante, para um círculo de raio R, para um movimento circular com um círculo de raio R, a minha variável de fluxo tem aqui, é uma constante, portanto, a minha aqui uma função constante, V0 é a minha velocidade angular, e tenho aqui como a variável de Stock o meu ângulo. Ora, nós conseguimos resolver esta equação. Portanto, o sistema de equações dinâmicas, neste caso, é dado como, portanto, a velocidade angular é constante, portanto, o θ ponto, ou seja, a derivada do θ em ordem ao tempo, é uma constante. O x é uma função trigonométrica, portanto, R cosseno de θt, o x é uma função trigonométrica desta variável dinâmica, que é uma variável de Stock, que é o θt é uma variável de Stock. O x e o y são variáveis dinâmicas gerais e são ambos funções trigonométricas. Portanto, o x cosseno e o y seno. O x cosseno já vimos porquê, porque o cosseno, o R cosseno de θ dá-me a coordenada x, o R seno de θ dá-me a coordenada y. Ok, temos os elementos que necessitávamos para este cálculo. Então vamos ver a equação para o ângulo. Então, se o ângulo, a velocidade angular é constante, a derivada do ângulo em ordem ao tempo é igual a essa constante, V0, é a minha velocidade angular, estou a assumir aqui um número, por exemplo, podia ser 2, menos 2, depende, portanto, aqui do valor que colocássemos. E aqui é resolver isto exatamente como resolvíamos para um movimento linear. A dinâmica aqui é linear para o ângulo. A dinâmica para o ângulo aqui é linear, neste caso, e resolve-se da mesma maneira que, e este problema pode ser resolvido à mão, ou seja, pode ser resolvido analiticamente. Como é que nós fazemos então? Temos a equação diferencial e aplicamos exatamente aquilo que vimos nos webinars anteriores. Portanto, passamos da derivada em ordem ao tempo igual a V0, passamos para aqui para a notação de Leibniz, em que temos uma variação infinitesimal no ângulo a dividir por uma variação infinitesimal na minha cronométrica, portanto no tempo, é igual a uma constante. Passando o diferencial no tempo para o outro lado, fica uma variação infinitesimal no ângulo é igual ao V0, que é a minha velocidade constante, vezes esta variação infinitesimal, passo aos integrais, calculando os integrais fico com o movimento para o ângulo, portanto, a equação dinâmica para o ângulo, θ ao longo do tempo é igual a quanto? É igual a V0t mais a constante de integração. Para vermos o valor, a que é que corresponde a constante de integração, se nós fizermos qual é que é o valor do ângulo inicial no momento zero, é o ângulo inicial, temos V0 vezes, portanto, a minha velocidade inicial vezes zero, substituindo t por zero na equação, mais c. Ora, então isto fica igual a c, portanto, o c é o meu ângulo inicial, é o ângulo no momento zero. Então já tenho a dinâmica para o ângulo. A equação dinâmica para o ângulo dá-me que o ângulo é igual a uma está a mudar com uma velocidade constante, V0t mais o ângulo inicial. Essa é a minha equação dinâmica para o ângulo. E é uma equação linear. Agora, o x está a mudar como? Se o x é R cosseno de θt, então temos aqui R cosseno de V0t mais o ângulo inicial. E o y é R seno de θt, R seno V0t mais o ângulo inicial. Se o ângulo inicial for zero, então fica simplesmente V0t e ali V0t também. Portanto, R cosseno de V0t, R seno de V0t. E já temos as equações. Vamos ver agora em NetLog a simulação deste modelo. Portanto, temos aqui a dinâmica. Este modelo foi todo construído. Não está total. E neste caso, nós temos, no caso do NetLog, temos uma modificação para este modelo. Já vamos ver qual.
que é o caso com velocidade variável, já está ali indicado no diapositivo, mas vamos olhar aqui um bocadinho. Portanto, nós temos aqui, e já vamos ver o mesmo modelo de NetLog a funcionar e o software a funcionar, mas estes foram snapshots que retirei do modelo. Temos aqui o diagrama da dinâmica de sistemas. Precisamos aqui, no caso de velocidade variável, nós precisamos aqui do tempo, o meu clock é aqui o relógio do tempo, tem uma velocidade e a velocidade angular, temos aqui a velocidade angular, angular velocity, que é a variável de fluxo que entra para o ângulo a influenciar o x e o y, e ainda o raio, que também é um parâmetro que entra no x e o y. X e y são são as nossas variáveis dinâmicas gerais, o raio é fixo e é o utilizador que o define. Portanto, radius dá-me aqui o raio, e o JV, portanto, One Man Ground Vehicle, se vai deslocar. Então, nós temos aqui as equações para as variáveis x e y. X é igual a quê? É igual ao raio vezes o cosseno do ângulo. Ok. E o y é o raio vezes o seno do ângulo. Exatamente aquilo que nós tínhamos aqui. X igual ao raio, radius, vezes o cosseno de θ, e o y era igual a r vezes o seno de θ. R cosseno, R seno. R cosseno, x, R cosseno, x, R cosseno, y, R seno, R seno. Ora, radius vezes o sine, que é o seno, do ângulo. Radius vezes cosine, ou cosseno, do ângulo. E a velocidade angular aqui é um bocadinho diferente, porque é V vezes clock, é a minha cronométrica, é o mesmo que ter V vezes T, mais a minha velocidade angular inicial, V0. Ora, o V e o V0 não aparecem aqui. Este V vai ser uma constante também, numérica, que me dá a velocidade para a velocidade variável, e isto vai ser um parâmetro a ser definido pelo utilizador, e o V0 também. Eles não estão aqui neste diagrama de sistemas, porquê? Porque foram incorporados no próprio software como sliders, ou seja, barras, em que o utilizador pode mexer para alterar o comportamento. Portanto, isso já vamos ver no software. Vamos então olhar um bocadinho para o software. Para o Drone Circular Motion. Ok. Temos aqui o drone, cliquei no setup. Eu aqui estou a considerar, e aqui temos as duas variáveis, V e V0. E temos também aqui um switch que me permite ligar se eu quero que ele desenhe a trajetória ou não. Ok. Vamos pô-lo a desenhar então, vamos aqui considerar o drone com o desenhar da trajetória. Ok, eu vou clicar em Go. E está a deslocar-se com uma velocidade, neste caso, constante. Porquê? Porque o meu V, o meu parâmetro V, que estava a multiplicar pelo tempo, é aqui igual a 0. Agora, aqui uma questão. Vamos voltar a fazer setup. Se eu puser V0, portanto, isto com o V igual a 0, eu tenho exatamente aquilo que nós tínhamos acabado de ver, que era o movimento com velocidade constante. Se eu puser o V diferente de 0, tenho movimento com velocidade variável. Ok? Portanto, aqui teria velocidade variável. Já vamos ver com velocidade variável, mas com V igual a 0 temos velocidade constante, que eram aquelas equações que tínhamos visto. E era isso que estavam a ver, era uma velocidade angular constante. Portanto, quando digo velocidade constante, é ao nível de velocidade angular. Porque, ou seja, o ângulo está a mudar com uma velocidade constante. Porque, na verdade, ao nível das coordenadas x e y, a velocidade não é constante, a velocidade muda. Isso tem que ver com, e se calculassem a derivada do x em ordem ao tempo e a derivada do y em ordem ao tempo, conseguem ver precisamente que a velocidade está a mudar com o tempo. E tinham uma equação trigonométrica para a velocidade, portanto a velocidade muda ao longo do tempo, para o x e para o y, em relação ao x e ao y. A velocidade aqui é constante em relação ao ângulo. No caso de V igual a 0, vamos manter aqui o V igual a 0 para já. Temos o caso anterior, portanto, que se V0 igual a 1,
se V0 é igual a 1, vamos interromper aqui o compartilhamento e voltar ali à apresentação. Se o V0 for igual a 1, então eu tinha, e o ângulo inicial for nulo, se o ângulo inicial for nulo e o V0 for igual a 1, então isto fica R cosseno de θ e ali R seno de θ. É esse primeiro modelo que está a ser trabalhado aqui. Onde é que eu tenho? Está aqui. Ok. É esse primeiro modelo que é trabalhado aqui, com ângulo igual a 0, inicial, e velocidade igual a 1. Portanto, as equações aqui é R seno de θ, R cosseno de θ. Ora bem, o que é que acontecia se eu pusesse o ângulo em vez de 1, menos 1? Eu deixo a quem tiver a ver só um bocadinho para pensar o que é que acontece. Agora vou dar a resposta. O movimento vai no sentido inverso. Portanto, no primeiro caso, o movimento ia neste sentido. No segundo caso, ângulo negativo. O facto do ângulo ser negativo faz com que aqui a velocidade aqui negativa, é a velocidade angular também constante, mas negativa, faz com que o ângulo ande, o ângulo vai andar, mas no sentido negativo, e vai passando assim. Portanto, e o drone vai passando assim, portanto, vai se deslocar no sentido contrário. Portanto, aqui temos o movimento que nós vimos há bocado com o ângulo positivo. Se nós invertermos o movimento, ele muda o sentido. Portanto, temos aqui o ângulo, reparem, se eu paro, ele para, transitamos para negativo e ele vai andar no outro sentido. Portanto, passa a deslocar-se no outro sentido. Se aumentarmos a velocidade, ele vai se deslocar mais rapidamente. Vou fazer o setup, mas sem guiar a trajetória. Como veem, ele está-se a deslocar mais rapidamente, aqui um bocadinho mais lentamente ainda, mas no sentido dos ponteiros do relógio, neste caso. No sentido contrário aos ponteiros do relógio, aqui com uma velocidade de 1, com velocidade de 2 e com velocidade de 3. Portanto, a magnitude da velocidade dá-me, no fundo, a speed, ou seja, quão rápido ele se está a deslocar, mas a velocidade também tem aqui um sentido. Se ela é positiva, ele está a deslocar-se, sendo positiva, está a deslocar-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se ela é negativa, ele está a deslocar-se no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Ok. Drawing trajectory, e vemos a trajetória, o círculo a ser desenhado. Passando agora ao modelador de sistemas dinâmicos, vemos aqui as equações. Portanto, temos o clock. Eu preciso do clock para quê? Para ter aqui o tempo. É a velocidade vezes o relógio mais a velocidade inicial. Isto é o equivalente à minha coordenada de tempo, T. É a minha cronométrica. Porque aqui tenho velocidade variável. Já vamos ver o movimento com a velocidade variável. Eu tenho a hipótese de velocidade variável. Se o V for igual a 0, esta parte desaparece, isto fica simplesmente, a angular velocity vai simplesmente ser igual a V0. Na outra, portanto, se o V for diferente de 0, aí já vou ter velocidade variável. E já vamos ver também quais é que são as equações. Temos aqui então as variáveis a variável de nível. Se nós acrescentarmos aqui, acrescentamos uma variável de nível. Temos a variável geral e a variável de fluxo e as setas de influência. Ok, neste caso, o que é que nós temos para as equações principais? Vamos ver as equações centrais. Temos para o clock, o valor inicial do tempo, a coordenada inicial do tempo é 0. E eu tenho aqui, tive de modelar aqui o tempo, portanto, com um passo de tempo igual a 1. Portanto, porquê? Porque isto dá-me dt, vai-me integrar exatamente dt, e esta variável de stock aqui vai obter exatamente como equação o valor t.
portanto a minha coordenada temporal, em termos, ou a minha variável temporal, a minha variável real tempo, e eu obtenho isso por esta via. Isto para quê? Para poder pôr aqui o tempo, uma dependência explícita do tempo nesta velocidade angular, porque ela vai ser variável quando nós pusermos o v diferente de 0, vai multiplicar pelo tempo e ali temos mais aquela constante de velocidade. Ora, isto para o ângulo, o valor inicial do ângulo é 0. E temos aqui o initial value. Temos aqui o x, radius vezes o cosseno do ângulo, o y, radius vezes o seno do ângulo. Neste caso o radius é 10, o raio é 10. Se nós diminuíssemos o raio ia ficar um círculo mais pequenino. Voltando então agora ao simulador. Temos então aqui o código, já agora o código NetLog, ele tem um código para cada um destes botões, para o Setup e para o Go. No Setup começa por apagar tudo, Clear All. Eu pedi, há dois tipos de variáveis, dois tipos de agentes no NetLog. O terreno, e o agente do terreno corresponde aos chamados patches, e eu peço aos patches para definirem, porem a cor branca. Se eu pusesse, por exemplo, color yellow e fizesse setup, a cor ficava amarela. Isso é o terreno. Eu aqui puxo white e vamos manter em white. E esses agentes que ocupam terrenos estão fixos e são quadradinhos, portanto tenho aqui um patch, aqui outro patch, menos 15,6, portanto está dividido em quadrículas. Essas quadrículas são pequenos pedaços, patch of land, pequenos pedaços do terreno. E podíamos incluir aqui características no terreno, por exemplo, a altitude, coisas desse género. Obstáculos também podíamos incluir, isso no caso de aplicações para robótica mais complexas, por exemplo. Esse é o primeiro tipo de agentes. O segundo tipo de agentes, que o termo geral é turtles, embora possa ser, no fundo, podem criar variantes dos agentes, os breeds, que podem ter o nome que quiser, pode ser person, pode ser drone, pode ser aquilo que quiserem, podem criar as próprias breeds e com determinado e caracterizá-las. Eu aqui usei o termo geral destes agentes que se deslocam no terreno, que são e utilizo o termo geral turtles. E o que é que eu peço? Para já pedi em primeiro lugar, para clear all, portanto apaga tudo aqui. Peço ao terreno ask patches, é um código muito educado, ele pede aos agentes para fazerem uma coisa, não lhes ordena. Então ele pede aos patches para colocarem a cor branca, e eles colocam obedientemente a cor branca. Não põe please, já agora é só ask patches, portanto a cor branca, portanto define cor branca, aqui é para definir a cor branca para o terreno. CRT1 é create one, cria um novo agente, e este sim é um agente móvel. E a forma de base desse agente é uma espécie de triângulozinho, que é isto que vem aqui. Podem definir outras formas, desde aviões, pessoas, ovelhas, lobos, edifícios, aquilo que for. Portanto, e pode-se até desenhar novas formas para os agentes. Portanto, cria um novo agente móvel. Ok. E o nome geral de base para o agente móvel no NetLog é Turtle. Já temos então este código. E eu peço às turtles, para a turtle, eu podia dirigir-me diretamente àquela turtle, ou posso me dirigir ao conjunto de todas as turtles. Neste caso, como o conjunto tem só um elemento, sempre que eu escrevo ask turtles, eu estou-me a dirigir ao único agente que existe, ao único agente móvel que existe.
e eu digo para set xy 10,0. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer define, desloca para a coordenada x igual a 10, y igual a 0. Ok. Estou aqui a dizer também para definir set color 0, estou a pedir para ele definir como cor de base preto. Define, aqui estou a definir cor preta para a turtle. Ok. Eu também pedi para ele se virar para o centro, face XY, porque ele estava a definir o nariz, portanto, do meu drone. Se quiserem, a ponta do drone estava a ser definida aleatoriamente, e eu pus ali face XY virada para o centro. É indiferente, podem definir a face XY para onde quiserem, porque depois o que é que vai acontecer? Aqui, quando eu entro na parte em que começa a entrar a dinâmica de sistemas em jogo, ele vai definir a direção, o sentido do nariz vai estar direcionado para o sentido, a direção e sentido do movimento. Neste caso, ele vai seguir diretamente o círculo e as coordenadas. Isso já vamos ver, as coordenadas definidas pela dinâmica, pelas equações dinâmicas. Portanto, isso já vamos ver. Portanto, esta parte aqui podia ser alterada, manipulada. A seguir, é um comando importante porque é para ativar o setup do sistema, do modelador de dinâmica de sistemas. Portanto, aqui estamos a ver que existe uma componente de programação, é uma linguagem de programação que está aqui incorporada. Para além do modelador de dinâmica de sistemas, que também está já pré-programado, quando começamos a interagir com o sistema, vamos ter que programar um bocadinho, seja para definir o que é que cada botão faz, seja para definir o comportamento do agente na relação com as variáveis da dinâmica de sistemas. E esse é um ponto fundamental neste caso. Vamos então ver o botão Go. To Go. Portanto, aqui era para ativar o setup, portanto, ativar o modelador de dinâmica de sistemas. No botão Go, Systems Dynamics Go, ativa para cada round de simulação, corre todo o programa, portanto, toda a rede dinâmica definida no simulador de dinâmica de sistemas. Portanto, indo para ali, eu tenho toda esta rede dinâmica, ele vai correr. E temos já agora ali o intervalo de tempo utilizado. E é a questão de estarmos a simular em tempo discreto. D igual a 0.001, nós podemos mexer aqui, é o intervalo de tempo, é o lapso de tempo utilizado para a aproximação do integral. Isto é para a integração numérica. Também há código aqui, mas esse código é produzido automaticamente quando introduzem estas variáveis. Portanto, quando constroem este modelo, o código é introduzido todo ele automaticamente. Vou interromper agora o compartilhamento e regressar. O código da dinâmica de sistemas. O código já do Netlog propriamente dito não é todo ele definido automaticamente. Este código não é todo ele definido automaticamente. Aqui tem de ser o utilizador a introduzi-lo. Neste caso neste caso é um exemplo um bocadinho mais avançado do que o de dinâmica de sistemas básico, e isto não é possível num software somente de dinâmica de sistemas de fazer, que é pôr a interação entre a dinâmica de sistemas e as tecnologias multiagentes. Neste caso nós temos um robô que está a ser guiado pelas
equações dinâmicas de um simulador de dinâmica de sistemas. Mas para isso nós temos de ter um software de modelação multi-agentes, que é o caso do NetLog. Então estamos a trabalhar aqui com esta parte seguinte do código. Ele começa por correr, a cada passo vai fazer a integração para o valor seguinte. Portanto, na verdade nós estamos a trabalhar com uma sucessão cronológica com passos de tempo muito pequeninos, que é para aproximar da dinâmica, como se fosse a dinâmica em tempo contínuo. E em cada round de simulação, o que é que acontece? Ele vai correr de rede dinâmica e obter as novas coordenadas, obtém aqui as novas coordenadas para o drone X e Y. São as novas coordenadas. Ora bem, então como é que nós definimos? Temos de definir agora para a integração destas coordenadas da dinâmica de sistemas, do modelo e dos resultados da simulação de dinâmica de sistemas com a modelação multi-agentes, portanto, para o robô. O que é que nós vamos fazer? Vamos definir aqui os dois pontos centrais. Um deles é para onde se desloca a ponta, ou seja, a cara, ele chama-lhe cara, face, ou se quiserem o nariz, numa aeronave seria o nariz da aeronave, ou o nariz do drone, portanto a ponta do drone está a ser definida para onde? Vira para a coordenada XY, portanto desloca, vira o, entre aspas, nariz para a coordenada X, as coordenadas X e Y. Ok? Portanto, está a virar naquilo que vai ser a direção e o sentido do movimento. Porque, por exemplo, vimos que ele mudava, se definíssemos no sentido negativo, o ângulo, ele ia para a direção e sentido do movimento. Temos aqui um vetor, a ideia de um vetor. Ele virava ao contrário para ir quando tínhamos a velocidade negativa e andava no sentido contrário. E vai definir para a nova coordenada dele, desloca-te, é isto que nós estamos a dizer para o nosso agente móvel, ou a pedir, ask turtles, desloca-te para a coordenada x e y. XY. Portanto, até podemos pôr isto em para-ordenado, XY. Ok. XY. Este XY foi buscá-lo ao modelador de dinâmica de sistemas. Mas aqui temos instruções que estão a ser dadas para o movimento de um agente móvel. Portanto, temos a integração entre a tecnologia da dinâmica de sistemas e a tecnologia da simulação multi-agentes. É isso que conseguimos aqui. Agora, temos aqui uma condicional, if draw trajectory pen down. Portanto, se eu pedir para ele desenhar a trajetória, ele põe pen down. O que é que significa o pen down? Significa que ele deixa lá uma marca que esteve lá na cor dele, portanto, neste caso é cor preta, e ele põe lá em cor preta a marca de que está lá. Quando se desloca, fica lá o pontinho marcado. Ora, como fica o ponto marcado, ele vai, ao deslocar-se, vai desenhar aquela trajetória e vai deixando o rasto negro atrás dele e desenha o círculo, que era a trajetória que nós queríamos. Portanto, este é o código. No interface, com velocidade, vamos pôr aqui de novo, com velocidade variável, eu tenho de diminuir aqui a velocidade. Os ticks é o passo do round de simulação. Eu vou ter de reduzir isto para um bocadinho mais devagar para conseguirem ver o deslocamento do UAV. Ele deslocou-se ligeiramente, agora uma questão. Vamos tirar isto para sempre e pôr passinho a passinho. Primeiro passinho, ele virou-se para baixo. E deslocou-se ligeiramente, vai-se deslocar ainda ligeiramente, continuando, vamos pôr isto um bocadinho mais rápido. Ok, continuando. Ok, está a andar. É melhor fazer com isto
em tempo, para ilustrar porque é que ele deslocou-se. Ele primeiro virou-se para... Ele vai se virar primeiro para baixo. Ops, está demasiado rápido, ainda mais devagar. Ok, a ver se agora está bem lento. Okay. Go. Isto é o update da simulação, para eu conseguir ver um bocadinho. Ele desloca-se primeiro para baixo e só depois é que vira. E depois muda. O que é que aconteceu aqui? Isto tínhamos de pensar como se fosse um plano bidimensional. O que é que acontece? O que é que aconteceu aqui? É que a velocidade inicial, o V0, era negativo. Este segundo V, esta segunda velocidade vai estar associada a uma velocidade variável, a velocidade angular variável. Esta velocidade inicial era a predominante, esta velocidade inicial negativa era a predominante, o que o fez descer um bocadinho no ecrã. Ou se quiserem fê-lo deslocar-se um bocadinho se imaginassem um plano, ele deslocava-se primeiro para aqui, depois mudava. Porque é que ele muda? Porque depois a parte não linear do movimento, já vamos ver porque é que é esta parte não linear do movimento, torna-se predominante e então aí é que ele vai andar no outro sentido. Vamos pôr ambas positivas para ver o movimento com velocidade variável. Portanto, era a componente da velocidade constante. Setup. Aqui a velocidade angular já não é constante, já é variável. E como podem ver, a aceleração. Vou tirar o off do Draw Trajectory. Ele começa mais lento e depois vai andando mais rápido. Ora bem, porque é que isto acontece? Vamos olhar para, de novo, e regressar aos diapositivos. Este é um movimento com velocidade variável. Basicamente, as equações de movimento para este caso eram estas. A velocidade angular é igual a V vezes t, mais uma velocidade inicial constante, V0. Esta era a velocidade angular. E o x e o y mantêm as mesmas equações. Ora, a diferença é que se resolvermos esta equação diferencial para o ângulo, vamos obter como velocidade, como trajetória para o ângulo. Portanto, a dinâmica para o ângulo, a equação dinâmica para o ângulo é como V vezes t ao quadrado sobre 2, mais V0t, mais o ângulo inicial. Ora bem, era esta componente que, quando isto era negativo e aquele era positivo, inicialmente, se o V for negativo e o V, ou se tiverem sinais contrários, o V0 e o V, inicialmente a parte dominante é a parte linear. E esta parte dominante ele vai inicialmente deslocar-se no sentido da velocidade. Se aqui, por exemplo, fosse positiva, ele vai inicialmente deslocar neste sentido. Mas, logo, a partir de determinado ponto, este termo quadrático é que se torna predominante. E então ele vai mudar e deslocar-se depois no sentido, vai inverter o sentido. Portanto, se ele começa aqui no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, ele depois vai inverter e vai começar a deslocar-se no sentido dos ponteiros de relógio, cada vez com maior velocidade. Isto se tiverem sinais contrários. Se tiverem o mesmo sinal, começa inicialmente por se deslocar a uma velocidade menor e depois vai aumentando a velocidade angular, o drone vai começando a aumentar a velocidade com o tempo. E, portanto, ele desloca-se a velocidade, reparem, ele tem sempre velocidade variável no x e no y, mesmo quando é a velocidade angular constante. Agora, aqui a velocidade angular não é constante, ou seja, na verdade há aqui aceleração ao nível angular, há uma aceleração constante do ângulo. Portanto, o ângulo está a mudar, a velocidade angular não é constante, é variável, e o ângulo está a mudar com uma velocidade, neste caso, cada vez maior, mas, portanto, a velocidade aqui, que depende do tempo, há uma aceleração constante. Portanto, a aceleração angular constante, se nós calculássemos aqui a derivada do ângulo em ordem ao tempo, a segunda derivada do ângulo em ordem ao tempo,
portanto a derivada da velocidade angular em ordem ao tempo, nós obtínhamos aqui V. Portanto, a velocidade angular aqui, existe aceleração angular aqui. Existe aceleração angular neste movimento. E nós víamos a diferença. Visualmente via-se a diferença. Ok. Vamos agora então para a dinâmica de um UAV. Ora, um UAV já tem três variáveis, tem de ter três coordenadas, que é o X e o Y, à mesma, e que nos dão as coordenadas ao nível do chão, e mais uma altura, Z. Portanto, estamos já ao nível tridimensional. E temos aqui a dinâmica, este é um caso com a velocidade angular constante. Temos a velocidade angular, e a constante neste caso chamei-lhe V, temos aqui o ângulo, o X e o Y, exatamente com as equações de velocidade angular. E este é um movimento circular do UAV em torno de um alvo, mas a uma altura fixa. Ou seja, o UAV está numa altura fixa e está a deslocar-se em círculos em torno de um alvo com uma velocidade angular constante. Com uma velocidade angular constante. E com o raio, temos aqui o raio, o R, temos aqui o V, a velocidade angular, e temos aqui a altura a que vai estar o drone. Portanto, é isto que temos no interface. Vamos ver, então, eu vou abrir o Netlog para este caso. É um... ele está-me a dar erro, não sei porquê, deve ser porque tenho isto aberto. Ok. Descartar. Ok. Vamos então ao ambiente de trabalho e abrir o UAV Circular Flight. Esta versão, o software, aquilo que nós vamos ver neste momento vai ser 3D. É o Netlog, mas é o Netlog 3D. Vem em ambos, quando instala o Netlog, ele instala o bidimensional e o tridimensional. Temos então, vamos olhar primeiro para a dinâmica, para o diagrama, para o stock and flow, portanto, fluxo e de stock. Já agora, o termo que eles dão é level, ou nível. Nível é a nossa variável de stock, aquilo que temos estado a chamar variável de stock, ou de nível, é stock variable ou level variable. Temos o fluxo, a variável de fluxo, e temos aqui variáveis dinâmicas gerais e depois as ligações. Ok, vamos ver as equações. Velocidade angular é igual ao V, é uma constante. O ângulo inicial é 0. E o ângulo... não há aqui nenhuma equação, porque a equação está associada ao próprio método de integração. Temos o passo no tempo, o passo para a integração numérica é 0.001, é o intervalo de tempo em que estamos a fazer a simulação, e depois temos o x R cosseno do ângulo e o y R seno do ângulo, exatamente, mas este R cosseno e R seno, portanto, em relação ao movimento circular, temos um movimento circular em torno de um alvo, mas a uma altura constante. Portanto, o x e o y vão ter exatamente as mesmas equações que nós vimos. O z vai ser igual a uma constante. A nossa coordenada z, que dá a altura, vai ser igual a uma constante, que é aquilo que chamamos aqui height, a altura a que o drone está, e que pode ser alterada pelo utilizador. Aquilo que se chama um slider, ou deslizador, em português. Esta é a versão, o Netlog vem na versão em português e vem a versão em inglês e vem a versão em português, é como preferirem, neste caso está a versão em português. Tenho o raio a que ele se está a deslocar em torno do alvo e vamos ver o código. O código aqui, to set up clear all, portanto apaga tudo. Temos create one, cria uma tartaruga ou uma turtle, que é o nome base dos agentes, podíamos ter chamado UAV, aquilo que quisessem, eu deixei aqui, estamos a deixar aqui o nome de base. Agora, há aqui algumas diferenças. Em primeiro lugar, temos aqui um ponto fundamental, deixem-me só pôr um zoom
Eu penso que consigo tamanho maior, tamanho maior, tamanho maior. Ok. Set XYZ 10, 0, height. O que é que isto está a dizer? Está basicamente a dizer para define a altura, define como coordenadas iniciais. Portanto, no caso anterior, o que é que nós tínhamos? Tínhamos set XY, XY, porque era bidimensional. E neste caso podemos pôr set XYZ, ou seja, define o XYZ. Ora, primeiro veio o X, é o meu 10, X igual a 10. O X0, X no momento 0 é igual a 10. O Y inicial, o Y0, é igual a 0. E o Z inicial e final, porque ele não vai alterar a altura, é igual à height, à minha variável height que tínhamos definido aqui, que é o slider height. Ora bem, set color 45, pus aqui uma cor, penso que a cor é amarela. Eu aqui, sempre que eu ponho aqui um ponto e vírgula, estou a acrescentar aquilo que se chama um comentário. Neste caso estou a dizer define, e posso acrescentar comentários para explicar o código. Define cor do agente para amarela. Estou aqui também a definir o tamanho do agente. Set size 8 está-me a dizer qual é que é o tamanho do agente. Quanto maior o valor que eu ponho aqui, maior é o agente. Define o tamanho do agente. Eu aqui pus, aqui tem o comando da face XY, este não era preciso, ele podia pôr a posição inicial da cara aleatoriamente na simulação, porque depois toda a dinâmica da cara vai ser daquilo que vai ser o nariz, neste caso da aeronave, aqui posso falar mesmo do nariz da aeronave, vai ser definido durante a simulação nesta parte, portanto, no to go. No to go é que vamos trabalhar como é que vai ter de se posicionar o nariz da aeronave em função daquilo que é o padrão de voo que queremos. Ok, ask turtle set fix x, portanto estou a pôr a face xy 00, mas pronto, aqui não preciso de definir mais. Systems Dynamic Setup, tenho o setup inicial da dinâmica de sistemas. E depois tenho to go. Ora, no to go, eu vou ativar primeiro, portanto, aqui iniciei o simulador, inicia barra ativa, barra corre o código do simulador de dinâmica de sistemas. Aqui corre o código no to go, ele vai correr o código da dinâmica, corre a rede dinâmica. Cada passo, portanto, cada passo de simulação ele vai correr a rede dinâmica e vai calculando os novos valores das coordenadas x e y. Se houvesse alteração na coordenada z, também íamos buscar lá a coordenada z, mas a coordenada z mantém-se constante, portanto é um parâmetro, height é a altura, ele está a deslocar-se a uma altura constante, anda em círculos. Então eu só preciso das coordenadas x e y. Define o nariz da aeronave, vai-se definir em função das coordenadas x e y, e daí o face, estou a pedir às ask turtles, estou a pedir neste caso ao único agente existente para definir como pôr o nariz na direção e sentido das coordenadas x e y, que vai buscar ao simulador de dinâmica de sistemas, e define como nova posição o set xy, é o desloca-te para, no fundo, set xy
Se eu quisesse que ele se deslocasse, se ele também alterasse na altura, eu punha set x, y, z, portanto alterava também o z. Neste caso eu só estou a alterar as coordenadas x e y, porquê? Porque a z se manteve constante, se mantém constante nesta simulação. Set x, y, set x, y, para que valores? Para o x e o y que vai buscar ao simulador da dinâmica de sistemas, às minhas coordenadas da dinâmica de sistemas. Portanto, é bastante parecido com o anterior em termos de estrutura, a única diferença aqui maior, para já estou a trabalhar só com velocidade constante e depois estamos a trabalhar em 3D logo com uma determinada altura. Setup, go. Vamos ver em 3D, então, o comportamento do UAV. Como podem ver, temos o nosso drone a deslocar-se em círculos em torno de um alvo. E conseguimos visualizar em 3D, podemos fazer zoom, e temos mesmo a estrutura, esta é a estrutura de base das Turtles, tem esta forma mesmo de, e parece mais como uma aeronave, e temos aqui um exemplo como podemos modelar um movimento muito básico de um UAV, neste caso um movimento de voo circular em torno de um alvo a uma dada altura. Ok. Todos estes modelos estão disponíveis online, portanto se fizerem download do Netlog e acederem ao projeto de Systems Dynamics na plataforma Modeling Commons, podem fazer download de todos estes modelos e corrê-los no próprio computador, portanto isso também vai ser disponibilizado na descrição deste vídeo. Agora, um outro exemplo, temos aqui um exemplo de competição entre linhas aéreas. Este é um exemplo de crescimento logístico. Basicamente, este outro exemplo é um exemplo puro de dinâmica de sistemas. Não estamos a trabalhar já com a integração com a dinâmica multiagentes. Nós temos, a ideia é de venda, temos as vendas de bilhetes, mas há competidores, e estamos a considerar uma empresa, linhas aéreas, que têm, e a questão da venda de bilhetes. E a questão que se coloca aqui é que esta empresa, ela tem outras competidoras, tem um mercado potencial, as vendas de bilhetes sobem com uma determinada taxa de crescimento, mas também vão descer, este é um fluxo de entrada, vai haver aqui um fluxo de saída devido à competição. Portanto, isto é um Airline Ticket Sales Model. O que é que acontece? Neste Airline Ticket Sales Model vamos ter uma taxa de crescimento. O que é que influencia o crescimento? Uma taxa de crescimento, um fator de lealdade. Há aqui um impacto, o fator de lealdade por seu turno é impactado pela própria, é influenciado pelo loyalty impact, pelo impacto da lealdade. A lealdade aqui, loyalty, é no fundo fidelização, representa uma fidelização, fidelização no sentido mais geral do termo da gestão, ou seja, são clientes que já habitualmente voam com estas linhas aéreas e, portanto, já são clientes habituais e eles já são clientes habituais e estão fidelizados em relação à empresa. E agora, há aqui uma questão, há aqui a possibilidade, também há aqui um impacto das próprias vendas de bilhetes, o impacto da competição sobre este loyalty factor também, que vai corresponder, que vai fazer com que haja este impacto da competição vai corresponder a uma perda de clientes para as competidoras, portanto, e uma redução do loyalty factor. Tudo isto vai influenciar, há aqui uma parte que influencia positivamente, outra parte que influencia negativamente, mas temos aqui dinâmicas também de feedback das vendas, quer para o crescimento das vendas, quer para a competição. Ok.
Growth Sales. O crescimento das vendas basicamente é dado pela seguinte equação: taxa de crescimento, que é uma constante, é um parâmetro do modelo, mais o Loyalty Factor, tudo a multiplicar pelas vendas. O Loyalty Factor resulta do quê? Do impacto da lealdade, Loyalty Impact, o impacto da lealdade entra aqui, vezes, e tínhamos aqui dois inputs, que eram as vendas e a competição. Vendas menos competição. Portanto, a força da competição aqui vai impactar negativamente o fator de lealdade, enquanto que as vendas ali da própria empresa vão impactar positivamente o fator de lealdade. A competição, aqui temos o número de competidores a dividir pelo mercado potencial vezes as vendas elevado ao quadrado. Portanto, este é um modelo típico de crescimento, do chamado crescimento logístico, ou seja, quando existem limites ao crescimento. Temos aqui isto são as equações das variáveis de fluxo. Agora, continuando, então, temos aqui as equações diferenciais, basicamente, e se simularmos o Airline Ticket Sales, vemos que vai haver, isto é um crescimento logístico, é o chamado, é quando temos crescimento, mas com limites ao crescimento gera a chamada curva logística, tem primeiro um crescimento exponencial, depois vai abrandando até que atinge um nível sustentável. Ora bem, este tipo de modelo é utilizado na ecologia, o crescimento logístico é utilizado na gestão, economia, e neste caso, inclusive é na economia evolucionária, neste caso específico, o que é que há aqui um ponto central, não é exatamente o crescimento logístico standard, há aqui elementos adicionais que correspondem a este impacto da lealdade, o loyalty factor aqui tem um termo negativo que corresponde à competição, portanto este loyalty factor é um bocadinho diferente do modelo de crescimento logístico, esta parte é igual, mas o growth rate vezes sales seria para o crescimento logístico standard, e aqui foi acrescentado o loyalty factor, ou seja, a dinâmica em que nós conseguimos já clientes que voem connosco regularmente, mas depois há aqui a competição que vai buscar as concorrentes, no fundo, as empresas concorrentes vão buscar a concorrência, vai buscar os clientes à empresa. Portanto, esse roubar de clientes à empresa por parte da concorrência corresponde a esta componente aqui. A força da competição, ou seja, a força da concorrência, em inglês aqui é competition, e o competitors, esta força da concorrência é uma variável de fluxo negativa, portanto fluxo de saída, e temos aqui a variável de fluxo de entrada que é growth sales. Ora, e vemos aqui exatamente o típico crescimento logístico, mas aqui um bocadinho modificado, em que ele começa primeiro com um crescimento exponencial, ele parte de zero, na verdade, vai com um crescimento exponencial em que depois tem aqui a fase de crescimento exponencial, depois vai abrandando até que atinge um limite e depois temos uma estabilização sustentável. Isso, no fundo, corresponde também ao modelo clássico do ciclo de vida do negócio, não considerando depois o declínio, se houvesse declínio, mas considerando uma estabilização numa maturidade, temos a fase de lançamento, a fase que é a fase inicial, depois em que está a crescer muito pouco, depois temos uma fase de crescimento, que é a fase de crescimento exponencial, em que começa a ganhar terreno, e depois quando começa a atingir o limite sustentável, começa a abrandar, e depois atinge um steady state, ou seja, um ponto fixo basicamente na dinâmica. Isto chama-se ponto fixo na dinâmica, em que fica nesse estado estável, sustentável permanentemente. E aí é quando atinge a maturidade. Portanto, aqui atingiu a maturidade. Nós podemos ver também este modelo, e também está disponível no projeto da Systems Dynamics, Airline System Dynamics, e que o link do projeto na plataforma Modeling Commons da Northwestern University é fornecido
vai ser fornecido na descrição do vídeo do presente webinar. Tem aqui o modelo e têm aqui a simulação do modelo. Começamos com setup e, como veem, tem o crescimento até que atinge a maturidade. O código aqui já não tem, o código netlog aqui já não tem interação com nenhum agente, portanto é Systems Dynamics Setup, também está a ativar as representações gráficas, o Systems Dynamics do plot, isto vai buscar ao código automático, preenchido automaticamente pelo sistema quando nós quando nós criamos um modelo de multi-agentes, um modelo de dinâmica de sistemas no netlog, e sempre que toda esta parte não existe que se saiba programação, toda esta parte aqui. Basicamente o código é preenchido automaticamente, sempre que nós acrescentamos alguma coisa no diagrama, pomos uma variável de fluxo, acrescentamos uma variável de fluxo, variável de stock e escrevemos as equações, ele automaticamente altera-me o sistema. E ele tem aqui o Systems Dynamics Setup, que faz o setup automático. Systems Dynamics do plot é para a representação da gráfica. E ele aqui só tem uma variável dinâmica, portanto, ele vai de stock, ele vai-me então, quando eu faço a representação gráfica, e que tenho de ativar é neste código aqui, Systems Dynamics Setup, Systems Dynamics do plot, e depois Systems Dynamics Go, Systems Dynamics do plot, portanto, para o botão, isto é para o botão inicial que faz o setup do sistema, inicializa tudo, colocando tudo, regressando tudo a zeros. No caso do Systems do Go, no botão Go, começa a correr a simulação. Então ele vai buscar ao Systems Dynamics Go e ao Systems Dynamics do plot. O Systems Dynamics do plot faz uma representação gráfica, depois acrescentando um gráfico, que é o que nós temos aqui, temos o gráfico para as vendas, para a variável dinâmica sales. Se tivéssemos mais variáveis dinâmicas, podíamos colocá-las aqui e tínhamos a simulação com múltiplas variáveis dinâmicas. Isso depois iremos ver mais adiante quando fizermos no webinar sobre a teoria do caos, em que vamos ter mais do que uma variável dinâmica e vamos ver como esse tipo de comportamento. Ok, portanto, por hoje ficamos com já com o sistema, com exemplos então da simulação multi-agente, de como é que podemos fazer a simulação dinâmica de sistemas pura para um problema standard de gestão, que é o crescimento com limites ao crescimento do negócio, e 2 exemplos de dinâmica de sistemas já integrada com dinâmica multi-agentes. E com isto terminamos então, até ao próximo webinar em que vamos ver a teoria do caos.